Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ontem eu falava um pouco sobre a eleição, ou sobre as eleições, e devido a nós termos 10 minutos para utilizar essa tribuna durante o grande expediente, lógico que não é possível, em apenas uma oportunidade, se falar sobre os fatos, enfim, o contexto todo das eleições. E é lógico que também se vê, pós-eleições, muitos agradecimentos, enfim, considerações sobre a eleição, e eu tenho falado sempre em comemoração. Normalmente, a gente pensa em comemoração como festa, como festejar, mas, na verdade, comemorar, né, significa trazer a memória, trazer a lembrança, lembrar com, ou memorar com. Então, acho que é importante lembrar com as pessoas, inclusive é interessante como hoje as redes sociais, né, multiplicam e fazem com que possamos alcançar um grande número de pessoas em pouco tempo, e nós, né, aqueles um pouco mais velhos e que não são tão afeitos à utilização dessa ferramenta, somos surpreendidos até com a velocidade que as coisas acontecem, e na própria eleição também se pode verificar isso. Eu gravei, enfim, domingo após o encerramento da eleição, um vídeo, né, para conversar, falar, enfim, gravei, não, foi ao vivo hoje também, essa possibilidade também muito interessante, né, de poder falar ao vivo nas redes sociais, onde as pessoas, inclusive, se manifestam ao mesmo tempo e é possível alcançar, como eu disse, um grande número de pessoas. Mas fiz esse vídeo no domingo e é impressionante que ontem os amigos, algumas pessoas que conversavam comigo, e eu não tinha atentado por isso, que já 19 mil pessoas tinham acessado o vídeo. Então é impressionante como, mas, de qualquer forma, não se consegue alcançar a todas as pessoas, e quanto mais se puder alcançar as pessoas para lembrar, comemorar as eleições, eu acho que é muito importante. Então, lembrar a importância do fato, né? Lembrar com as pessoas que a eleição é um momento da democracia, aliás, maior momento da democracia, e lembrar da importância que significa uma eleição. Lembrar da importância que significa a participação de cada um dos membros da sociedade, de cada um dos eleitores, e até não diria apenas dos eleitores, mas também daqueles que não votam, né, tanto aqueles que ainda não alcançaram a idade necessária para poder exercitar esse direito, dever, como as crianças e os jovens menores de 16 anos, né, que podem, mas ainda não são obrigados, e os maiores de 18, então, sim, com a obrigação legal de votar. Como também dos idosos que já, né, não possuem mais o dever, em que pese também termos verificado muitas pessoas que já não teriam o dever, mas que participaram da eleição. Então, lembrar da importância das pessoas, lembrar da importância da política, lembrar da importância da eleição, para que não seja um fato isolado, porque, na verdade, não é. A eleição, desde que conscientemente as pessoas participem, ela não se torna um fato isolado, mas é um fato determinante para que nós possamos continuar uma transformação na sociedade. Lembrar a importância também do porquê, né, do porquê das eleições, do porquê da participação, do porquê eu devo participar, e acho que é muito importante também que façamos essa reflexão e que as pessoas todas não deixem simplesmente passar esse momento, mas também tragam à memória, se lembrem
e façam essa tomada de conscientização. Lembrar a importância do para quê. Para que existem as eleições, para que se vota, para que serve o meu voto. Também é muito importante, porque se nós queremos uma efetiva transformação na sociedade, é preciso que cada um se torne protagonista dessa transformação, e é através do voto a grande ferramenta, a grande arma que se pode utilizar para fazer essa transformação. Lembrar, então, de que é muito importante, sim, a política, em que pese se utilizar também, dependendo da forma como se olha, dependendo da forma como se interpreta, uns entenderem que hoje, devido ao grande número de pessoas, inclusive, que não participaram da eleição, que há uma despolitização, o que não sei ainda, acho que não se pode ainda afirmar isso, até porque muitas pessoas, pela interpretação que fazem da política, pela interpretação que fazem dos fatos, agiram, tomaram uma ação política de não votar. Então, também é uma manifestação, e cada um, é lógico, que tem o direito de se manifestar da forma como entende melhor. Mas acho que é muito importante lembrar de que a política serve para o interesse público também. E interesse público é o interesse do bem geral. Alguns autores, inclusive, entendem que o interesse público, que uma ação de interesse público, se dá quando acontece para toda a sociedade, o que sabemos que é muito difícil. Outros autores entendem que uma ação de interesse público é aquela que beneficia parte da sociedade, mas não exclui a outra parte de também poder ser beneficiado. Então, não exclui ninguém daquela ação. Há um consenso de que é de interesse público toda ação que se baseia nas garantias constitucionais do artigo 6º da Constituição, que são os direitos fundamentais da pessoa humana, como direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à segurança. Então, que qualquer ação que seja tomada e atrelada a esses direitos fundamentais é considerada de interesse público. O certo é que a participação das pessoas é muito importante, e nesse reconhecimento da necessidade de lembrar, de trazer à memória, também não posso deixar de trazer à memória o grande número de pessoas responsáveis pela minha reeleição. Foram 4.166 votos, então é lógico que essas 4.166 pessoas que votaram, entre as quais eu próprio, foram responsáveis diretos pela minha reeleição. Mas, muito mais do que essas pessoas, é preciso lembrar que outras tantas que simpatizam, que buscaram conhecer, ou me conhecer, também colaboraram para isso, porque a imagem que é levada da pessoa a outras pessoas colabora com isso. E nós, que vivemos hoje num mundo que, infelizmente, muito mais do que o ser, e hoje eu diria até, já não só o ter, mas muito mais o parecer tem significado para as pessoas, é importante que se tenha uma imagem real, que nós consigamos demonstrar às pessoas que aquilo que somos, ou particularmente que aquilo que sou, coincide exatamente com aquilo que as pessoas pensam que eu sou. E quando nós conseguimos fazer
com que a nossa imagem real, né, ou que a nossa imagem pessoal coincida com a imagem que os outros fazem de nós, nós então temos uma imagem real e isso faz com que efetivamente as pessoas, nos conhecendo, possam confiar em nós e, confiando em nós, depositem em nós a responsabilidade de representá-las. Por isso, eu quero aqui lembrar, comemorar com todas as pessoas que, de qualquer forma, colaboraram e participaram dessa eleição, me conduzindo novamente a uma cadeira do Legislativo de Pelotas. Obrigado.